Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, diz assim: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos orar e pedir do Senhor o entendimento da sua palavra. Santo Deus, obrigado pela palavra lida. Senhor, que ela seja o alimento para os nossos corações, seja a direção para os nossos passos, que o Senhor nos instrua, ó Deus, para vivermos segundo a Tua vontade. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nós já temos meditado sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós já algumas vezes falamos aqui algumas informações sobre a cidade de Corinto e a igreja que estava em Corinto, e aqui eu quero apenas destacar uma informação que nós já passamos em outras ocasiões, mas apenas para nós relembrarmos que está intimamente relacionado ao texto que nós lemos nesta noite. O fato de que em Corinto, na cidade de Corinto, existiam vários deuses ou vários templos de adoração aos deuses criados pelas mãos dos homens. Inclusive, em Corinto existia um templo dedicado à deusa Afrodite, que é considerada a deusa do amor, e outros deuses eram cultuados na cidade de Corinto, tais como Asclépio, Apolo, Poseidon, Atenas, Eras, Hermes, inclusive os deuses egípcios, Ísis e Serápis. Então, isso é só para nós termos uma noção de que a cidade de Corinto, além de ser uma cidade extremamente imoral, era também uma cidade extremamente idólatra. E assim estava situada naquela cidade, estava ali naquela cidade, a igreja composta pelos que foram salvos em Cristo, e agora a igreja de Corinto, ela precisava lidar com tanto a questão da imoralidade, como já foi assunto de mensagens anteriores, e também ela precisava lidar com o problema da idolatria. A igreja de Corinto, assim como
creio que todas as igrejas, de todas as épocas, inclusive esta igreja, onde nós estamos agora e da qual fazemos parte, era composta por pessoas bem esclarecidas em relação à palavra de Deus, quanto aos preceitos das Escrituras, mas também era uma igreja composta por pessoas com menor conhecimento da palavra, a quem o apóstolo Paulo denomina nesse texto como os fracos, aqueles que porventura talvez fossem novos convertidos, que não tinham a mesma instrução na palavra que aqueles que eram mais fortes tinham. E muitos novos convertidos foram, antes da sua conversão, praticantes da idolatria na cidade de Corinto. Muitos desses novos convertidos, possivelmente, faziam parte das cerimônias idólatras nos mais variados templos daquela cidade, adorando aos deuses que eram adorados naquela cidade. E o costume religioso idólatra na cidade de Corinto, inclusive, envolvia festas nas quais aconteciam sacrifícios de animais aos deuses, os ídolos do paganismo. Era costume que naqueles templos pagãos, em algumas festas, oferecessem ali animais como sacrifício. E um animal oferecido aos deuses era dividido em 3 partes. Uma parte era oferecida ali no altar do ídolo, a outra parte ficava com o sacerdote daquele templo, e a terceira parte daquele animal sacrificado ficava para o ofertante. A pessoa que ofertava aquele animal tinha para si a terceira parte daquele animal. E o ofertante, ele tanto levava a sua parte do animal para sua casa e usava aquele alimento, aquela carne, como refeição diária, ou até mesmo ele oferecia uma festa e convidava os seus amigos para comer aquela carne, que parte dela foi oferecida nas festas religiosas e consagradas aos ídolos. Bem como ele poderia pegar a sua parte, o ofertante, pegar a parte do seu animal e levar para o mercado, onde ali ele venderia aquela carne e tiraria um dinheiro para si. E as interrogações que começam a ser feitas nesse texto, do capítulo 8, e que continuam depois, lá no capítulo 10, quando nós chegarmos lá, nós vamos ainda nos deparar com algumas questões relacionadas a isto, se o cristão pode ou não pode comer carnes que foram sacrificadas aos ídolos pagãos. Essa é a pergunta. O cristão pode ou não pode comer alimentos que foram consagrados, que foram oferecidos a ídolos pagãos? Então aqui, 3 questões que são importantes nós pensarmos. Primeiro, que o cristão poderia ir ao templo de ídolo e participar das festas religiosas, onde os animais eram oferecidos como sacrifícios. Então, era lícito que os cristãos fossem lá no templo, onde aconteciam as festas, e os sacrifícios eram oferecidos? Essa era uma pergunta que estava presente para os cristãos da época do apóstolo Paulo. Outra questão é que os cristãos poderiam comer carne sacrificada aos ídolos na casa de algum amigo que o convidava para uma refeição. Lembrando que um incrédulo poderia trazer a parte da sua carne que foi sacrificada lá no templo, e ali então ele poderia oferecer uma festa e convidar os amigos. E agora? Os cristãos que tinham amigos incrédulos poderiam ir à casa desta pessoa e participar de uma refeição, onde a parte da refeição era aquela carne que fora sacrificada a ídolos? E uma terceira questão: o cristão poderia comprar no mercado carne que havia sido sacrificada a ídolos para o preparo das suas refeições?
Lembrando que o ofertante, lá no templo, trazia a sua parte e ele poderia vender no mercado. Então, no mercado havia à disposição carnes que eram oferecidas a ídolos, e agora o cristão poderia comprar esta carne para o seu uso pessoal. Os crentes que se consideravam bem esclarecidos entendiam que não havia problema algum comer carne sacrificada em qualquer contexto que fosse. Alguns crentes dali da igreja de Corinto entendiam, não, a carne sacrificada a ídolo eu posso comer tanto indo lá na festa oferecida, como eu posso ir na casa do meu amigo e comer se a carne for oferecida ao ídolo, ou eu posso ir no mercado e comprar a carne sem me preocupar com essa questão se ela é oferecida ou não a ídolo. Por outro lado, os crentes novos convertidos, aquelas pessoas que Paulo chama de fracos na fé, eles ficavam confusos porque em suas mentes era inapropriado, porque essa era uma prática da sua vida sem Cristo. Para o crente novo convertido, ele olhava e então, no seu modo de pensar, ele refletia que antes de conhecer a Cristo ele fazia isso, ele sacrificava a ídolos, mas agora que ele é uma nova vida em Cristo, isto é possível? Então Paulo trata dessa questão do ponto de vista da maturidade versus imaturidade. Nós temos aqui um grupo de pessoas, de crentes, que eram considerados como maduros na fé e que conseguiam lidar com essa questão com tranquilidade. Por outro lado, os imaturos que então não conseguiam conceber essa possibilidade de comer carnes, alimentos que eram oferecidos aos ídolos pagãos. E também é uma questão de pensar na liberdade cristã versus o amor ao próximo. E tendo isso em mente, meus irmãos, nós vamos refletir um pouco nesse texto a respeito de algumas aplicações do amor na relação entre cristãos maduros e imaturos. O apóstolo Paulo nos deixa claro que o amor cristão é, sem dúvida, o fator que nos ajuda a lidar com as diferenças de compreensão. O amor cristão é aquilo que nos ajuda a lidar com aqueles que talvez não tenham um entendimento tão apurado quanto outros têm a respeito das questões da vida cristã. O que nós vemos, portanto, é que naquela igreja existiam os fortes na fé, maduros, que conseguiam lidar com as questões, mas existiam os fracos que muitas vezes ficavam escandalizados, que tropeçavam por causa da atitude daqueles que eram considerados fortes. E Paulo nos ensina que o amor cristão é a chave para lidar com estas situações. Vejamos aqui que uma das aplicações do amor na relação entre cristãos maduros e imaturos é que o conhecimento, o saber, o entendimento deve ser equilibrado pelo amor. Nós vamos ver isso aqui do versículo 1 ao versículo 8, e apenas refletindo antes de entrarmos no texto, que Paulo se dirige aos cristãos que se consideravam fortes e que possuíam ali então um conhecimento suficiente para lhes permitir comer comida sacrificada a ídolos sem nenhum sentimento de culpa. Aqueles cristãos maduros, nós vamos ver aqui os argumentos que eles usavam. Eles comiam comidas sacrificadas a ídolos sem nenhum problema, sem nenhum sentimento de culpa. E estes irmãos, a partir do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua sabedoria, eles sentiam-se livres e em total liberdade para, então, comer tais alimentos. Contudo, Paulo exorta a estes irmãos a entenderem que, no tocante
a este assunto que dividia as opiniões da igreja, o conhecimento dos mais entendidos deveria ser equilibrado pelo amor ao irmão fraco na fé, que não tinha o mesmo nível de conhecimento que ele tinha. É uma questão de amor cristão, não é? Então vejamos aqui, primeiro que o conhecimento sem amor gera ações prepotentes. Conhecimento sem amor gera ações prepotentes. Então vejamos aí do versículo 1 ao versículo 3, quando Paulo diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Paulo se coloca junto com aqueles que eram considerados sábios, maduros. E Paulo diz: olha, quanto a essas questões dos ídolos, nós sabemos que nós somos senhores do saber, nós lidamos bem com estas coisas. Agora ele diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Usar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento a respeito de algum assunto, de forma a não levar em consideração a fraqueza do pensamento do outro. Isto é o que Paulo fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber, então agora Paulo se utiliza de uma linguagem uma linguagem irônica, quando ele se refere a essas pessoas que então se gabam do seu entendimento, do seu conhecimento, esse conhecimento que lhes dá esta segurança, essa firmeza. E Paulo diz então: se alguém julga saber, se alguém se vangloria do seu próprio saber, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Paulo está dizendo: se alguém entendido usa o seu entendimento, a sua sabedoria, de forma prepotente, egoísta, sem levar em conta pessoas ao seu redor que talvez não entendam perfeitamente como você entende, Paulo está dizendo: este ainda não aprendeu como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Vejam, meus irmãos, que Paulo deixa claro que, em relação àquele assunto que trazia divisões na igreja, o conhecimento, o entendimento sem o amor gera ações prepotentes. E aqueles irmãos que eram os mais sábios acabavam agindo com prepotência em relação aos que eram mais fracos. Não, eu tenho o entendimento e você que não tem o entendimento é problema seu. Agora, nós vemos também que o entendimento era bem fundamentado, mas nem todos tinham esse entendimento. Os fortes, digamos, ali da igreja de Corinto, tinham um fundamento teórico bem embasado para que eles dissessem: não, nós podemos comer carne que foi sacrificada sem nenhum problema. Eles tinham um embasamento teórico para isso. E vejam aí que os entendidos se fundamentavam em premissas corretas para concluírem que comer comidas sacrificadas a ídolos não lhes provocava nenhum prejuízo espiritual. Eles partiam de uma premissa correta. É o que diz aí no versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos, mais uma vez, Paulo fala: sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, versículo 5, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. O que eles argumentavam é o seguinte: por mais que alguém ofereça um alimento a um ídolo, esse ídolo só existe na cabeça dele, porque na verdade para nós existe só um Deus. Para nós
existe um só Senhor. Esse era o argumento daqueles irmãos mais entendidos, mais fortes, e que, ao comerem carnes sacrificadas aos ídolos, não tinham peso na consciência. Por quê? O fundamento era correto. Por mais que seja oferecido a ídolos, esses ídolos não existem. Eles só existem na cabeça de quem oferece. Mas para nós existe um só Deus. Então, dessa forma, aquela comida era vista por eles como um alimento comum, como qualquer outro. Não existia nenhum prejuízo espiritual se comer ou não comer daquele alimento. Então, aqui de uma forma presunçosa, sem amor, os entendidos não se importavam se os mais fracos seriam prejudicados, pois o que importava era que eles tinham consciência tranquila. Eles não estavam preocupados se os mais fracos seriam então prejudicados nesta questão da fé. O que importava é que eles tinham consciência tranquila quanto ao que eles estavam fazendo. Então Paulo alerta aos entendidos para o fato de que, por mais que eles fundamentassem a sua liberdade em uma sabedoria sólida, nem todos têm a mesma sabedoria que eles. Por mais que eles estivessem convictos daquilo que eles criam, e assim então eles agiam, eles deveriam saber que ao seu redor, na igreja, nem todos tinham a mesma sabedoria. Vejam no versículo 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Não são todos que conseguem raciocinar dessa forma que vocês raciocinam, que vocês entendem, que a comida ela é comum, porque existe um só Deus, né? Não são todos que conseguem compreender e entenderem, porque alguns, com efeito ou por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, e aqui consciência fraca, uma consciência não tão bem instruída nos princípios da palavra, por serem novos convertidos, então diz aqui, vem a contaminar-se, ou, para eles, comer tais comidas, isso traz sentimento de culpa, a sua consciência, que não está tão bem instruída quanto a consciência daqueles irmãos mais fortes. Então Paulo está dizendo que aqueles irmãos novos convertidos, ainda eles estão familiarizados com esse contexto, eles vieram de lá há pouco tempo, e eles não conseguem entender como que um cristão pode comer destes alimentos que foram sacrificados a ídolos, que na cabeça dele são ídolos que de fato existem. Eles não conseguem ainda entender que de fato há um só Deus. Então, enquanto alguns crentes consideravam as comidas sacrificadas a ídolos como comum, como qualquer outra comida, os crentes fracos, recém-desligados da vida de idolatria, não imaginavam a possibilidade de comer tais alimentos como um alimento comum. O versículo 8 aqui diz assim, aí é mais um argumento dos fortes, né? Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então, o que está sendo dito aqui é que não é a comida A ou B ou C que tem o poder de nos recomendar a Deus. Então, tanto faz se comer ou não comer. Isso não vai fazer diferença na relação com Deus. Sendo assim, eles devem, motivados pelo amor cristão, aos mais fracos, agir com sabedoria e consideração. Paulo orienta aqueles irmãos que se consideravam, então, resolvidos na vida cristã, se consideravam bem embasados no argumento da Escritura. Paulo diz para eles, por mais que vocês tenham esta convicção, percebam que ao redor de vocês existem pessoas que não têm o mesmo entendimento.
e trate-os com amor. Trate-os com consideração. Não use o conhecimento que vocês têm sem amor. Porque esse conhecimento sem amor é um conhecimento prepotente. No contexto da igreja cristã, meus irmãos, nós precisamos sempre ter isso em mente. Existem situações que não são muito bem definidas para nós, se são pecados ou não. E às vezes as pessoas que conseguem ter uma clareza melhor no entendimento e conseguem ter argumentos para algumas coisas, simplesmente eles agem como se todos tivessem o mesmo entendimento. Isso é falta de amor cristão. Uma pessoa que tão somente age pautada pelo conhecimento que tem, sem se importar com os desdobramentos de suas ações, usa o seu conhecimento sem amor. Nós precisamos sim nos preocupar com os efeitos que as nossas ações terão na vida daqueles irmãos mais fracos na fé, com menos bagagem teológica, com menos entendimento bíblico. Por mais que muitas vezes ações que nós temos em algumas áreas sejam fundamentadas num conhecimento mais sólido que nós temos, mas que ainda são situações que geram dúvidas. É necessário ter amor. Esse tipo de conhecimento, então, como nós vimos, é um conhecimento soberbo e egoísta. E agora uma reflexão para nós. Você já se viu agindo sem amor para com pessoas mais fracas na fé, em relação ao conhecimento que você tem? Você já se pegou usando justificativas corretas em algum assunto, contudo sem nenhuma consideração aos que não têm o mesmo entendimento que você? Às vezes nós até brincamos, mas paciência se tal pessoa não entende de forma correta, o que importa é o que eu tenho o conhecimento, eu tenho a bagagem, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, então o restante não estou muito preocupado com eles. Essa é uma atitude que está sendo aqui pelo apóstolo Paulo rejeitada. Se porventura você é um crente maduro, já experiente na fé, que tem clareza nas questões e consegue agir de uma forma segura em relação aos assuntos da vida, use o seu conhecimento com amor. Se você percebe que em alguma coisa, por mais que você tenha segurança no que você está fazendo, mas isso traz dúvidas ao coração daquele irmão que não tem o mesmo conhecimento que você, tenha prudência. Haja com prudência. Mas nós caminhamos um pouco mais no texto, e aí nós vemos uma outra aplicação em relação à questão do amor, nessa relação do crente maduro e o imaturo. E nós vemos que a liberdade cristã deve ser exercida com amor. Então, em Cristo nós temos liberdade. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo faz uso de um slogan dos crentes de Corinto, que diziam assim: não, mas todas as coisas me são lícitas. Ou seja, em Cristo eu tenho liberdade. Esse era um slogan utilizado pelos crentes de Corinto para justificar as suas ações, qualquer que sejam. Mas Paulo completa esse slogan dizendo: mas nem todas me convêm. Tudo bem, todas as coisas são lícitas, mas é necessário ter sabedoria para avaliar se estas coisas lícitas convêm em todo tempo e em todo lugar, de qualquer forma. Porque muitas coisas que são lícitas, muitas vezes beiram a uma situação pecaminosa, e às vezes um crente maduro consegue ir até o limite sem pecar, mas o crente imaturo, muitas vezes ele pode se escandalizar. Por isso que é importante entender que a liberdade cristã deve ser exercida
Com amor. O amor é a baliza aqui nessa questão, não é? Então Paulo orienta aos irmãos mais fortes para que considerem os irmãos mais fracos ao exercitarem a sua liberdade, ou a exercerem a sua liberdade. Paulo está dizendo, ao exercer a liberdade que você tem como cristão, em Cristo, considere sempre o irmão mais fraco. Por mais que eles estejam convictos de que não há pecado em comer comidas sacrificadas a ídolos, eles devem deixar de fazê-lo para não ser motivo de tropeço dos mais fracos. É o que Paulo está dizendo. Por mais que você tenha consciência tranquila, que aquela comida oferecida ao ídolo lá é uma comida comum, mas se ao comer essa comida um irmão mais fraco na fé vier a tropeçar, então não coma. Veja o versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Paulo está dizendo, tudo bem, vocês podem agir dentro da liberdade que vocês têm, vocês são sábios, vocês têm o conhecimento, vocês têm o argumento certo, mas olha, prestem atenção, vede que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Paulo faz referência especificamente a comer comidas sacrificadas em um templo pagão, em um evento público, uma festa. Nesse texto ele está falando desse contexto específico, de o cristão ir lá no templo pagão, onde está acontecendo uma festa, e a comida está sendo oferecida ao ídolo. No capítulo 10 ele fala de outros contextos, e quando chegarmos lá nós vamos ver. Mas aqui ele está falando desse contexto, do crente ir até o templo do ídolo, e lá sentar-se à mesa e comer daquela comida. Paulo concorda que a comida sacrificada em si, ela é comum. Paulo concorda com aqueles irmãos. Paulo concorda que há um só Deus. Paulo concorda que, por mais que ela seja sacrificada, ela é uma comida comum. Uma vez que ela é oferecida a ídolos, e uma vez que só existe um Deus, e aqueles ídolos existem apenas na cabeça dos seus adoradores. Contudo, comer comida sacrificada no templo pagão, no contexto da festa, faz do participante um idólatra, ou conivente com a idolatria, que é uma afronta ao único Deus. Então a questão não é a comida em si, nesse contexto. A questão é que o cristão lá no templo pagão, participando daquele momento, ele está sendo conivente com aquele ato de idolatria. Uma pessoa considerada forte serve como referencial para os mais fracos. E nesse caso, o mais forte, aqui, indo ao templo pagão, na visão do apóstolo Paulo, ele está cometendo um pecado contra Deus, porque ele está sendo conivente com aquele ato idólatra. Não é a comida em si, nesse caso, mas é o ato idólatra num templo do ídolo. E aí Paulo diz o seguinte, olha, no versículo 10, porque se alguém te vir a ti, você que é forte, né, como diz aí, a ti que és dotado de saber, se alguém te vir à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Paulo está dizendo que o cristão considerado mais maduro, mais forte, ele acaba sendo um referencial. E aí aquele cristão mais fraco via o cristão que é o referencial lá no templo do ídolo, participando daquele momento. Então, o crente mais fraco teria a sua consciência abalada. Por quê? Porque ele vê naquele irmão um referencial. A falta de amor para com os mais fracos resulta em pedra de tropeço na sua vida. E Paulo enfatiza que servir de pedra de tropeço aos irmãos mais fracos significa
pecar contra o próprio Cristo, o qual deu a vida por estes irmãos. Vejam aí versículo 11 e o versículo 12, que Paulo diz, e isso é muito forte, né? Esse é um ponto que eu creio que Paulo se utiliza desse argumento exatamente para sensibilizar a mente daqueles irmãos, que ao considerarem-se fortes, resolvidos, muitas vezes não estavam se importando com os mais fracos, que acabavam tropeçando pelo exemplo que os mais fortes estavam dando. E Paulo diz assim, versículo 11, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então a questão não é simplesmente prejudicar um irmão mais fraco, mas a questão é prejudicar a fé de um irmão mais fraco, alguém por quem Cristo morreu, alguém por quem Cristo deu a sua vida. E aí Paulo diz, é contra Cristo que pecais. E aqui, meus irmãos, nós temos algo muito sério para nós refletirmos, entendendo que, embora nós tenhamos liberdade cristã, nós precisamos levar sempre em conta se as nossas ações não servem de pedra de tropeço para aqueles que não têm o mesmo entendimento que nós temos das coisas. E na vida cristã, na igreja, nós temos pessoas de maior conhecimento e pessoas de menor conhecimento. E aqueles que têm o maior conhecimento precisam exercer o conhecimento com amor, precisam agir com amor, considerando os mais fracos. Então, dando o exemplo, Paulo se prontifica a se abster de comer carne, se for necessário, para não servir de pedra de tropeço aos irmãos mais fracos. Com isso, Paulo enfatiza que a liberdade cristã deve ser exercida com amor. Então veja o exemplo que o próprio apóstolo Paulo dá de si próprio, versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Às vezes nós ficamos refletindo e pensando, mas eu vou me abster da minha liberdade porque o outro é mais fraco e não entende as coisas? A questão não é isso. A questão é aquele irmão mais fraco, que não tem o mesmo entendimento que você tem. Cristo morreu por ele. Ele é precioso para Cristo. E se ele tropeça por causa de um mau exemplo, certamente nós somos responsáveis pelo seu tropeço. Aqueles que são mais fortes devem caminhar junto com os que são mais fracos, instruindo-lhe a consciência, ajudando-o a perceber com clareza todas as coisas, e não agir de qualquer forma sem amor, a partir de um conhecimento prepotente, e, como se diz, dane-se aqueles que não entendem como eu entendo. Em nossos dias, muitos cristãos que se julgam sábios ou fortes, entendem não haver nada de errado, por exemplo, em participar de festa religiosa idólatra e se alimentar das comidas ali oferecidas, e nós temos alguns exemplos. É muito comum as festas juninas, que são festas pagãs, e certamente o que acontece ali é voltado a uma prática idólatra. Existem outras festas como carnaval, a festa do boi, né? E assim vai, pessoas do norte, do nordeste, conhecem essas festas, e são festas pagãs, onde tem lá suas comidas típicas, só que num contexto de idolatria, não é? E muitos cristãos julgam que não há nenhum problema participar
destas festas. Mas muitas vezes, quando estes cristãos que não veem nenhum problema nisso, que a comida é comum como qualquer outra, muitas vezes participam, eles estão sendo pedra de tropeço para aqueles que não têm o mesmo entendimento. As comidas dessas festas são comuns, nada podem interferir na vida espiritual de um cristão, contudo, o ato de participar da festa em si nos torna cúmplices da idolatria praticada. E aí uma questão para nós refletirmos. Alguma vez um irmão em Cristo já ficou escandalizado com alguma atitude sua que hoje você considera ser resultado do exercício da sua liberdade sem amor para com o seu irmão? Você se lembra de alguma ocasião em que alguém talvez tenha ficado escandalizado com uma atitude que você estava dentro da sua liberdade, mas que se você tivesse agido com amor, considerando a fraqueza dos outros irmãos, você não teria agido daquela forma? Então, nem tudo que é lícito aos nossos olhos, conforme o entendimento maduro que temos, deve ser praticado em situações em que irmãos que não tenham a mesma maturidade venham a tropeçar. Então, por amor aos irmãos mais fracos e para não ser pedra de tropeço para eles, se tem alguma coisa que você, crente maduro, tem plena certeza que te prejudica espiritualmente, faça, ou que não te prejudica espiritualmente, faça na sua individualidade. Muitas vezes, hoje na era da tecnologia, nós talvez podemos praticar algumas destas coisas que para nós é tudo normal, mas que para o outro é escândalo. Nós não apenas o fazemos, mas publicamos no Instagram, no Facebook, tiramos foto, divulgamos. E quantas vezes situações como essas se tornam pedra de tropeço na vida daquelas pessoas que não têm o entendimento e a clareza. E nós precisamos agir com amor. Como eu disse, se tem alguma coisa que você acha que é normal, que às vezes não está muito claro biblicamente, você tem tranquilidade, você faz sem dor na consciência, mas que você sabe que isso vai trazer escândalo para alguém, faça isso na sua individualidade, lá na sua casa. Enquanto a sua consciência não pesa, se você tem clareza, certamente você tem convicção de que não está pecando contra Deus. Mas se isso traz escândalo para alguém, veja que é muito sério ser pedra de tropeço para alguém por quem Cristo morreu. E aqui então, meus irmãos, nós vemos estas duas aplicações do amor na relação entre cristãos maduros e cristãos imaturos, né? Primeiro, que o conhecimento deve ser equilibrado pelo amor. O conhecimento sem amor é um conhecimento prepotente. Segunda aplicação é que a liberdade cristã deve ser exercida, pautada pelo amor. Por mais que nós tenhamos liberdade, eu preciso considerar aquele irmão que não tem o mesmo entendimento que eu tenho. Isto é agir com amor em relação a estes irmãos. E logicamente que aqueles que são bem resolvidos espiritualmente no seu conhecimento, devem sempre trabalhar para que os irmãos mais fracos cresçam, né? Para que eles entendam, para que eles tenham clareza. É esse o nosso trabalho. Caminhar juntos de maneira que todos cresçamos em direção ao conhecimento pleno daquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos de fato movidos, dirigidos, guiados pelo amor em Cristo Jesus.